do YouTube, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos? Hoje, ainda falando de literatura, vamos falar sobre o romantismo no Brasil. Bora lá! O romantismo no Brasil surgiu com a publicação da obra de Gonçalves de Magalhães, chamada Suspiros Poéticos e Saudades, no ano de 1836. As características do romantismo. Os temas abordados, entre outros, são busca da identidade nacional, o resgate das tradições, dos valores culturais brasileiros, o folclore, o índio, exaltação da natureza, os regionalismos e a própria realidade social. No romantismo, buscava-se a autonomia literária. Não se queria mais ficar imitando os outros, como foi o caso do arcadismo, que imitou o classicismo, né? que imitou os clássicos gregos e romanos. O romantismo não, que era uma arte autêntica, uma literatura nacional. A produção de textos, então, no romantismo, basicamente são textos poéticos, textos teatrais e textos romances. E aí, só para deixar bem claro que romance não é aquela historinha de amor, de paixão. Romance é uma narrativa longa, tá? Então, romance é um gênero textual, é uma narrativa longa. Então, eu posso ter um romance de tragédia, eu posso ter um romance de terror, eu posso ter um romance romântico. Então, romance não é a historinha de amor. Romance é o tipo de texto. Qual é o tipo desse texto? Uma narrativa longa, com vários personagens, né, com um enredo grande, com várias histórias ali acontecendo. Os folhetins foram um marco assim muito importante no romantismo, porque os escritores faziam então os romances românticos e publicavam no folhetim. Então cada capítulo ia num folhetim diferente e isso era publicado no jornal. Com isso, a leitura ficou mais acessível. Por quê? Porque as pessoas queriam acompanhar a continuação da história, a continuação do romance. Em que contexto aconteceu o romantismo no Brasil? Poucos anos depois da independência, né, que ocorreu em 1822, a primeira publicação em 1836, com a expansão do comércio brasileiro, com a transferência da capital da Bahia para o Rio de Janeiro, e isso alavancava uma certa modernização na cidade. Os principais autores do romantismo são Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves. Vale ressaltar que em 1852 foi publicada uma obra chamada Memórias de um Sargento de Milícias, do autor Manuel Antônio de Almeida. Mas é uma obra que destoa um pouco do romantismo, pois ela não tinha aquelas características do romantismo. Na verdade, já vinha trazendo algumas características que melhor se encaixariam no realismo. O romantismo no Brasil, ele divide-se em prosa romântica e poesia romântica. Falando da poesia romântica, a gente classifica aí, a gente faz uma outra divisão que são de 3 gerações. A primeira geração da poesia romântica é uma poesia mais nacionalista, que tem mais patriotismo, a valorização do índio. O índio é o herói nacional. Então, dessa primeira geração, destacam-se Gonçalves de Magalhães, com seus Suspiros Poéticos e Saudades, que estreia o romantismo, e Gonçalves Dias, que era totalmente ufanista, totalmente patriotista e saudosista também. E ele escreveu a poesia Canção do Exílio, né? Tão conhecida. Inclusive, uns versos dessa poesia foram parar lá no Hino Nacional Brasileiro. Tá? O Gonçalves Dias, ele escreveu também Os Timbiras e Juca Pirama. A segunda geração da poesia romântica é chamada geração do mal do século. Por quê? Porque eles eram ultra românticos, eles tinham um lado muito
depressivo, tedioso, eles pendiam mais para a morte, né, para o byronismo. E os principais autores dessa segunda geração são Álvares de Azevedo, com a sua Lira dos 20 anos, com a obra Macário, com a obra Noite na Taverna, Casimiro de Abreu, com seu poema, né, dos meus 8 anos, e Fagundes Varela, com o Cântico do Calvário. Daí temos então a terceira geração, também chamada de Hugoana, por causa de Vitor Hugo, né? E chamada também, é uma geração que tem a característica de condoreira, relacionada à liberdade, ao abolicionismo, né? Começa a sair do sofrimento individual do autor para ver o sofrimento do outro. É um passo já para o realismo. Os principais autores são Castro Alves, chamado de poeta dos escravos, e escreveu aí diversas obras como Navio Negreiro, Vozes d'África, Os Escravos, Espumas Flutuantes, e a poesia de Castro Alves era uma poesia mais social, mas também sensual. Já a prosa romântica, ela não se divide em gerações, tá? Mas a gente pode classificar a prosa romântica brasileira em 4 vertentes, né, que seriam os romances históricos, os romances regionalistas, os romances indianistas e os romances urbanos, tá? Então a prosa romântica, ela é uma narrativa mais longa, né? E ela vem aí, então, com a publicação dos folhetins, que a gente já tinha falado, que é a publicação de cada capítulo da obra em um folhetim, né? Então, é como se fosse as séries que nós assistimos hoje em dia, que tem os episódios, né? Naquela época eram os folhetins escritos nos jornais. Então, as pessoas esperavam o próximo folhetim, porque no próximo folhetim haveria um outro capítulo da obra. No entanto, a prosa romântica, ela traz uma certa superficialidade. Por quê? Porque ela é muito previsível, né? Não há uma profundidade psicológica dos personagens, é sempre aquela mesma coisa, você já prevê como é que vai ser o final, né? Há um maniqueísmo, que é sempre essa oposição muito clara do bem versus o mal, do bandido versus o herói, né? Do mocinho e do vilão, e isso não se mistura. Quem é vilão, quem é mocinho. Então há esse maniqueísmo, essa distinção muito clara. Na prosa romântica, o final do romance ou é feliz ou é trágico, né? Geralmente acaba em casamento ou acaba até em morte. A prosa romântica também, ela busca, de certa forma, fazer um retrato da burguesia do Segundo Império. E por isso a burguesia gostava tanto dos romances, né? Porque eles se viam, a burguesia se via espelhada naquelas histórias, naquele enredo, naquela contação de histórias. O público-alvo da prosa romântica, basicamente, eram as mulheres burguesas, né? Em sua maioria. A primeira obra que estreou aí a prosa romântica é de Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha, que foi publicada em 1844. Mas a gente também tem uma grande participação do Franklin Távora, um outro autor, que trouxe para a gente aí os romances regionalistas, né? As histórias se passavam em determinadas regiões, como, por exemplo, a obra O Cabeleira, que ele diz que passa ali na região norte, que naquela época ele considerava ali o Ceará, a região norte. Temos também Bernardo Guimarães, que é muito conhecido pela sua Escrava Isaura e o Seminarista, e Visconde de Tauné, que tem a sua obra aí Inocência, e apresenta um final trágico. Não é um final feliz, romântico, tão previsível quanto se esperava, né? Mas o romancista mais importante da prosa romântica brasileira é, sem dúvida, o nosso José de Alencar. Por quê? Ele é o único desses autores que conseguiu produzir nas 4 temáticas da prosa romântica. Ele produziu romances históricos, como As Minas de Prata. Ele produziu romances regionalistas, como as obras O Sertanejo, O Gaúcho, mas principalmente ele se destacou nas obras indianistas, com o Iracema, o Guarani
e Ubirajara, que formam aí uma tríade indianista da prosa romântica de Alencar, e os romances urbanos, que também formam uma tríade dos livros Diva, Lucila e Senhora. Então, José de Alencar ele não ficou preso a uma temática, ele conseguiu escrever e escrever muito bem em todas as 4 temáticas da prosa romântica. Então é isso, essa foi a nossa revisão sobre o romantismo, espero ter ajudado. Vamos continuar estudando até passar. Tchau!